Alô? Alô? Professor, tá escutando? Hello, Miguel. Eu não tinha entrado antes porque eu tinha acabado de chegar em casa e tava jantando. Hello. Alô? Good evening. Tá escutando, professor? Yes. Pronto. Alô? Hello. Tá me ouvindo, Pronto, Miguel? tô escutando, tô escutando. Beleza. Agnaldo, good evening. É, pessoal. Estão me escutando bem? Então, Ok. Então vamos começar a nossa aula, tá ok? O pessoal ainda não chegou, tá dormindo. Ok, that's right. Ok, então vamos fazer logo a leitura do texto rapidinho, certo? Pra gente já tá gravando, qualquer coisa eu passo pro pessoal, ok? Let's go. Just a moment. Ok. Oh, let's go. Page 53, Exercise 8. Conversation. Wedding Day. Part A. Listen and practice. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures are from right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the meal, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes, and the guests give money to the bride and groom. Okay, that's right. Very good. So, let's go. So, Miguel, what's his wedding pictures? I'm sorry, wedding day, I'm sorry. Can you repeat? What is wedding day? Eu acho que é casamento. That's right. Ou seja, o dia do matrimônio, do casamento. Okay? That's right. So now, Aguinaldo and Miguel, you are going to read the text now. Okay? First, you are going to read. Uh, just a moment. Okay, so let's change a little. I'm going to read the text with Aguinaldo now. Okay, Aguinaldo, you are Jill's voice, and I am Emiko voices. Okay, let's go. ok. I am who? No, and Presta aqui. okay, Miguel, you are going to read the next time. Okay, Okay. that's right. Now you Aguinaldo, you are Jill, and I am Emiko or Emiko. Ok. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures are from right after the ceremony. What was the ceremony? At a shrine, when people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what were the reception like you in Japan? There's a big dinner, and after the meal, the guests give speeches or sing songs. Which sounds like fun.
It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guest gets present. Yes, and the guests give money to the bride and groom. Okay, Aguinaldo, very good. Huh? Congratulations, man. Very good your reading. Okay, now let's change. I am Miguel. I am, let me see, Jill, and you, Emiko. Okay, Miguel? Okay. Okay. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures are from right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterwards, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the meal, the guest gives speeches of sing songs. It sounds like fun. It really is. And then before the guests leave, the bride and groom give the presents. The guests get presents. Yes, and the guests give money to the bride and groom. Okay, that's right. Very, very good. Good reading, Miguel. Congratulations for you too. That's right. Okay, just I'm going to check the WhatsApp now for a while. Okay, it's not distributed. Let's come back here. So, guys, that's right. So, there is a word here in English that at the moment I don't know the translation. Someone of you could imagine what word it is that your teacher doesn't know the translation? Professor, seu áudio tá meio granulado assim, pode repetir? Ok? Acho que esse fone de ouvido é meio complexo. É meio complexo. Just a moment. It's a little complex. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Thank you. And now, is it okay? Tá funcionando. Miguel, me ouve não? Tô escutando. Miguel, me escuta? Aí, agora tá melhor. Tá melhor? É porque o do... Parece que o do computador é melhor do que esse sonzinho aqui, viu? Então eu vou ficar ouvindo nele e vou utilizar o fone do computador, beleza? That's right. So, very good. Okay, I would like you to check the text again. Just observe and tell me what is the word that your teacher don't know or doesn't know the translation. What this word? Que palavra seria essa que o professor não sabe? Shrine? Shrine. Eu creio que deveria ser essa... Como é que é o nome? Essa casinha aqui atrás. The second picture, there are a family, yes, and a house or a structure behind the people. I think that's a shrine, if I'm not wrong. Se eu não estou errado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Just a moment. A shrine. Shrine é como se fosse um santuário, ok? Que é um lugar sagrado para eles, entendeu? Então, shrine era shrine, ou seja, santuário, num local, né, sagrado, né? Que no caso aqui é essa estrutura de casa aí, no caso, né? Que acho que deve ter um nome específico no Japão. Ok? That's right. So, and what is, how do you say noivo e noiva in English? Do you know? Aguinaldo, Miguel? Husband and let's say wife. Husband and wife.
Yes, but in this case, Miguel, is esposo e esposa. But how do you say noivo e noiva? You can see in the last speaking of the text. Bride and groom. Bride and groom. That's right. Okay. So bride and groom is when people are to marry. Então, quando estão prestes a casar. Okay. Bride and groom são noivos e noiva. But what is the man and what is the woman? Do you know, Aguinaldo? Just a moment. Agnaldo, we have a bride and groom. What is the woman and what is the man? Bride is man e groom is woman. It's the contrary. Okay? A bride is the woman and groom is the man. That's right? Very good, Agnaldo. Okay, but sometimes we confound. Às vezes a gente se confunde, ok? Or we don't know exactly. Ou a gente não conhece realmente, né, de fato. But that's right. So bride is for woman or the girl, and the groom is for boy or man in this case. That's right. Very good. That's right. Let's continue here. Just a moment. Do you have any questions about the text, Aguinaldo or Miguel? Let's continue. Deixa eu olhar aqui. Não tem mensagem do pessoal. O pessoal esqueceu mesmo, ó. Vamos lá. Ok, guys. So, hoje, como eu vi, a leitura aqui, muito bom mesmo a leitura, certo? Aí tem uma coisa que é bem importante aqui para quem está aprendendo inglês, certo? Vocês vão ter que focar agora. Se puder fazer alguma observação para treinar depois, tranquilo, é muito bom porque vai mostrar que você está o quê? Desenvolvendo a leitura na língua inglesa. Porque a questão, the question, it's not to read fast, but with a rhythm, mas com ritmo, and stress, e entonação, ok? Porque você pode ver que quando a gente começa a ler, deixa eu ver aqui, essa frase aqui, ó. Ela não tem auxiliar, mas ela precisa ter uma entonação para você ler corretamente. Aqui, ó. The guests get present. Isso seria uma possível, mas olha agora. É uma interrogativa, então você vai ter que entonar, dar uma ênfase em alguma palavra para ela parecer com pergunta em inglês também, como se fosse o português. Mesma coisa. Por exemplo, the guests get present. Poxa, os convidados dão presentes, entendeu? Então, tem que ter essa entonação. Então, por isso que a gente vai ver aqui agora essa questão do número 9, the number 9, pronunciation. Ele colocou. Até então, a gente só aprendia só stress, para ver qual era a sílaba tônica, qual era a palavra tônica, mas agora a gente vai ver o quê? O ritmo da pronúncia numa frase. Isso é muito importante para quem está, no caso, aprendendo a língua inglesa, porque não é a forma de você só ler as palavras corretamente, mas dar a entonação devida a cada uma delas. Ok? Vamos fazer só o exemplo da primeira. Pay attention. Stress and rhythm. Entonação e ritmo. Cadência na pronúncia, beleza? Let's listen. Page 53, Exercise 9, Pronunciation, Stress and Rhythm, Part A. Listen and practice. Notice how stressed words and syllables occur with a regular rhythm. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Tá vendo aí? Se vocês analisarem, pay attention now. When is a conjunction. When é uma conjugação, beleza? Por exemplo, quando, porque. Então, geralmente, essas palavras elas não têm entonação, a não ser que você vai dar uma ênfase depois. Mas numa frase natural, ela não vai ter ênfase. Aí você vai dizer, mas professor, como é que a gente sabe quais palavras têm ênfase na língua inglesa? Primeiro, vou até colocar aqui para vocês já terem ideia. A principal de todas
Deixa eu ver aqui. A principal de todas, preste bem atenção, é action verb, verbo de ação. Geralmente o verbo de ação, ele tem a ênfase. Quando é que ele não tem ênfase? Se for ele com uma expressão. Quando ele vem com a expressão, geralmente a palavra que está se unindo a ele é que vai ter mais ênfase. Tá certo? Quando você fala, eu gosto de você, I like you. O verbo gostar tem mais ênfase. I like you. E não I like you, que nem os outros falam. Não, I like you. Tá certo? E assim vai. Aí, outra questão que tem ênfase numa frase. Nouns. O que quer dizer isso? Substantivo. É o principal de todos. 90% do substantivo, quase todos, nesse caso, porque pode ter alguma diferença de uso na frase, eles são entonados, ou seja, eles são pronunciados de uma forma mais alta, né? Stress. E, né, pode ser estresse, mas nesse caso é entonação. Tá ok? Adjetivo também é. Outro que é entonado, adverbs, advérbio. Depois eu quero que a gente encontre isso nessa frase aí, beleza? Para a gente tentar compreender aí. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Na frase que nós temos aí, vocês têm aí, como é que se diz? Verbo de ação. Procura aí nessa frase. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Analise com calma, só para a gente treinar. Vê se vocês acham, na primeira frase, o verbo de ação. Miguel conseguiria achar, Aguinaldo? Can you repeat? Ok? Aí, no caso, nessa frase, when people get married in Japan, they sometimes have the ceremonies at the shrine. Qual seria aí, nessa frase, o verbo de ação? Vocês conseguiriam achar aí ou não tem? Eu acho que é... Get? Get, aí nesse caso, ele não está como verbo de ação. Sabe por quê? Ele está auxiliando o adjetivo married. Então, get married é uma coisa só, é casar-se. Por isso que o married está com mais ênfase, que é o adjetivo. Certo? Mesma coisa é o have, que está como expressão de quê? De dar uma festa. Tá certo? Que a tradução dele é ter. I have a book. Aí tá correto. Entona ele normal. Mas, ó, have a ceremony. Fazer uma cerimônia, dar uma cerimônia. Então, ele não tem. Então, nesse caso, não tem o verbo de ação. Beleza? Aí, agora, tem substantivo? Vamos ver se a gente consegue achar. Miguel ou Adriano pode falar, tranquilo. Tem substantivo? Tem substantivo aí na frase? Sou em português, professor, aí substantivo pra mim também. Ah, pois vai melhorar com o Romilson agora. O substantivo seria people? Bom, então people não são pessoas? Não dá nome a um grupo de pessoas? Certo? Então, people, muito bom, Agnaldo. Outro substantivo. Japan? Japan, muito bom. Deu nome a um país. Quando você dá nome a algo, é substantivo. Outra coisa, vamos ver se tem outro. Vimos people, Japan. Ceremony? Ceremony, cerimônia é um substantivo. Deu nome a um evento, a uma... Certo? E falta só um. E agora? Shrine? Shrine. Muito bom. Shrine, que no caso seria aquela casa, né? Aquela... Como é que diz que eu falei? Aquele templo, como fosse um templo. Certo? Então, nesse caso, você deu nome a essas coisas. Então, por isso que as bolas estão sobre o substantivo. Por quê? Substantivo traz sentido completo.
Quando você fala people, pessoas. Quando você fala Japan, um país. Quando você fala ceremony, uma festa, né? Quando você fala shrine, um templo, você deu nome a algo. Então, geralmente, os substantivos na língua inglesa você tem que falar ele com ênfase. Então, por isso que ele fala assim, ó, when people get married in Japan, e dá aquela entonação, né? Certo? Sometimes have the ceremony at a shrine. Esse at a é bem lento. Agora, quando chega shrine, ele dá uma ênfase, dá um stress. Ok? É por isso que, quando você acha as palavras, você consegue dar a entonação e, por conseguinte, você consegue entrar no ritmo da pronúncia da língua inglesa. Porque é diferente você ler assim, when people get married in Japan, você está falando mecanicamente. Mas quando você começa a aprender que as palavras-chave são um substantivo, ok, when people, você vê que o when ele começa baixo e o people sobe. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Ou seja, onde tem o substantivo, ele dá aquela ênfase mais, tá ok? Outra questão que dá ênfase, adjetivo, nós temos aqui o married, get married, get married. E o outro, advérbio, que é o sometimes. Por exemplo, a gente já aprendeu no presente simples. Sometimes, às vezes, always, usually. Então, essas palavras você fala com ênfase. Eu sempre vou. I always go. Então, tanto o verbo de ação, que é go, e o always, eles são fortes. Já o I não é. I always go. Tem gente que quer falar assim, ó. I always go. Não fale. Você já percebe que você não está conseguindo falar na entonação da língua inglesa. E isso o nativo percebe. Porque uma coisa é você falar bonito as palavras. Outra coisa é você entrar na entonação nativa, da forma como eles falam. Isso na questão de rapidez, que nem tudo é questão de rapidez. É questão de stress e rhythm, de entonação e ritmo na pronúncia da língua inglesa. Beleza? Eu vou colocar aqui, tá certo? O áudio aqui agora, para a gente ler, ouvir, aliás, e marcar quem são as palavras entonadas. Beleza? Vamos lá. Vai ler tudo de uma vez, só preste atenção. Tá certo? Vamos lá. Page 53, Exercise 9, Part B. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then practice them. 1. After the ceremony, there's a reception with family and friends. 2. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. 3. The guests usually give money to the bride and groom. Very good. So, agora, quer que eu coloque de novo? Aí depois eu vou fazer as perguntas para cada um colocar onde é que vai ficar a entonação, beleza? I'm going to repeat, please. Pay attention. Page 53, Exercise 9, Part B. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then practice them. 1. After the ceremony, there's a reception with family and friends. 2. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. 3. The guests usually give money to the bride and groom. Okay, so let's start with number 1. You, Miguel, just a moment. I'm going to take some things here to write. That's right. Okay, Miguel. So, Miguel, number 1. Tell me the stress words, as palavras de entonação. Number 1. Stress words. Yeah. In number 1. O que seria stress words, professor? Seria aquela palavra que ele fala com mais ênfase. De ceremony.
the ceremony. Não, é só Ok. o tal, pode dizer. Só o THE? Ok, É. just a moment. Ok, continue. With? With. And. And. Okay, that's right. So, now you, Miguel, read the sentence, please. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Quais foram a palavra que você pronunciou com mais ênfase? Repeat the Acho que sentence. after the ceremony, there's a reception with family and friends. Eu acho que, Reception, family, friend. Deu para entender que ela dá aquela subida, as outras vai parece que numa linha só. After the ceremony, there is a reception with family and friends. Tá vendo? As outras vêm tudo numa retinha e elas vão, ó. Ok? That's right. Now you, dear Aguinaldo, what are the stress words? Qual? Number 2. Tá. Tem que fazer como é? Tem que falar o quê? Tem que dizer quais são as palavras que você fala com mais ênfase. Stress word, as palavras mais acentuadas. No caso, mais entonadas. Grown? Groom, that's right. Ok. What more? Qual mais? Present tense e perfect? Present. And before, that's right. Okay, finish. Yes. Okay, now, Aguinaldo, read the sentence. Speak the sentence. Bom, deu para me explicar? Para ler, né? Leia a frase. Read, leia. Different the quest level the brand and the grow give the present. Ok. Veja qual foi a palavra que você falou com mais. Certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. A1. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A1, pode ver, ó. After the ceremony. Então, nesse caso, ó. Ceremony. There's a reception with family and friends. Tá vendo? As preposições, elas não são entonadas. Certo? Vamos falar sobre isso. Let's talk about this. About this. Veja que o about ele desce e o this ele sobe. Então já mostra que o de trás não está sendo entonado. Oh, let's talk about this. Let's talk this. Vamos conversar isso. Veja que quando você tira o about, não sofre alteração no sentido da frase. Não fica completa, mas também não tira todo o sentido. Tá certo? Agora, veja isso. Let's about this. Vamos sobre isso. Vamos o quê? Faltou o verbo conversar, então faz sentido. Então, aquele que tem sentido não pode ser tirado. É uma dica que eu dou para a gente. Beleza? Mas vamos lá. No 2, quando você fala before the guests, guest é um substantivo. Convidados. Leave, verbo de ação. Antes dos hóspedes saírem, the bride and groom give them presents. O them, que é pronome objeto, ele não tem entonação. Certo? Mas, ó, substantivo, verbo, né? E, no caso, advérbio, que a gente vai ver na terceira aí. Me diga uma palavra aí, Miguel, do 3 que você acha que tem entonação. Do 3. Usually. Usually, porque usually é o quê? É um advérbio. Olha como é que, né? Ele fala, ó. Mas, tá, depois a gente lê. Agnaldo, ainda no 3, in number 3, give me another stress word. Give? Não, peraí. Give, tá certo, verbo de ação. Give, muito bom. Outro? Qual? Deixa eu pensar.
Right? Bride também, that's right. Now you, Miguel. Money? Money, substantivo, dinheiro, nome é alguma coisa. Muito bom. É possível vir três junto? Tem como. Aí esses três ele vai ser falado mais alto do que o anterior. Sim, guest também, poxa. Não, substantivo? Ó, como é que vai ser lido? Ó? The guests usually give money. Veja que os quatro ficam na mesma linha. Ó, the é bem simples, porque tem que falar assim, ó, the guest não existe. Não fala assim não, que você mata a língua inglesa. Artigo, ele fala mais baixo do que o substantivo. Tem que lembrar disso. Uma bola, eu acabo de falar, a ball, não, a ball. A ball. O substantivo ele tem que ter mais ênfase. Quando vocês fazem isso, eles percebem que você está aprendendo como tem que ser feito. Me dê uma bola, Cafai. Give me a ball. Não. Give me a ball. Só quem escuta mais é o give ball. Dê a bola. Dê a bola. Porque o me não vai surtir tanto efeito aí. Tá certo? Então tem que se ligar nisso. Então, verbo de ação, substantivo, artigo é baixo. Preposição é baixo. Certo? Tá ok? Ainda tem mais. Ainda tem mais uma palavra de entonação. Qualquer um pode falar. Groom? Groom, that's right. Tá vendo aí? Ó, the guests usually give money to the bride and groom. And groom. E não bride and groom. Não, não lê assim. O and é uma conjunção, é baixo. Certo? Bride and groom. Aí bride e groom é que é forte. Beleza? Tranquilo? Então isso aí é fácil, não é. Mas aí você vai treinando. Então, quais são as palavras que eu tenho? Para você não estar enfatizando tudo, não pode. Você tem que enfatizar só as palavras que têm, como é que se diz assim, é importante na frase. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Just a moment. Pronto, quero ver se vocês vão conseguir agora. Agnaldo, veja, analise essa daqui, Agnaldo, e me diga qual dessas daqui são as palavras de entonação. A gente precisa treinar para a gente praticar, para fazer a leitura mais pausada, entendeu? Não precisa correr, mais pausada, entendeu? Vamos lá. Reading, reader e beautiful. Pronto. Beleza. Agnaldo, ainda está faltando uma, no caso duas, mas uma é a principal. Your e picture. Apenas pictures, ok? No máximo o nome da pessoa, porque o nome da pessoa carrega, o nome por si só já tem ênfase, não tem como correr, tá certo? Porém, a gente usando só palavras normais, certo? Mas tá certo, ó. Pronome de posse, seu, meu. Tem gente que fala assim, né? Meu carro, aí faz my car. Não, my car. Então, o my não é igual ao car. Pelo amor de Deus. My car. Não. Não que você não possa, isso quando você enfatiza mesmo. Aí pode, mas normal não. Your wedding pictures, suas imagens de casamento, suas fotos de casamento. O to be não é entonado, geralmente, porque ele é um verbo auxiliar. A really beautiful, Miko. Tá vendo aí como é a diferença? Vamos ver aqui. Deixa eu procurar uma aqui. Deixa eu tirar aqui para Miguel fazer uma. Deixa eu ver. Miguel, faça essa daqui só um momento. Deixa eu marcar. Miguel, faça essa daqui, ó. Pegando daqui e vindo para cá. Qual seriam as palavras de entonação, Miguel? Dinner. Como? Aqui embaixo, ó. The guests. Sim.
Speeches. Speech, que é um substantivo, que é discurso, fala, né? Songs. Song, que é um substantivo muito bom. Tá faltando 3. Give. Give, que é um verbo de ação. Sing. Sing, muito bom. Falta 1. Guest. Guest, que é um substantivo. Muito bom. Ó, como eu leria. Ó, the guests give speeches or sing songs. Tá vendo aí, ó? Canta o quê? Música. Tá certo? Então, sing songs. Sing song, que verbo de ação. E canta o quê? Música. Então, geralmente isso. Então, é complexo às vezes? É. Mas dá para desenrolar. Tá ok? E para concluir aqui, deixa eu ver. Beleza. Ok, guys? Any questions? Or is it okay? Problems? É claro que a gente vai treinar. E eu vou fazer uma revisãozinha com outros alunos quando tiverem. Tá certo? Para a gente desenrolar isso aí. Beleza? Tranquilo? Que pena que não. Vou ver se eu consigo achar uma atividade de Kahoot com isso aqui. Mas eu acho difícil ter. Mas talvez deva ter. Tá ok? That's right. Let's see here. When Jesus, que vai concluir agora